Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, então, à terceira aula de matemática financeira. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre juros simples. É uma aula simples, né? Juros simples, para ser absurdamente sincera com vocês, serve para introduzir o tema de matemática financeira depois que a gente viu ali na primeira aula os conceitos iniciais, né? Então, a gente tem aqui a ideia de passar para vocês como é que a gente faz o cálculo, porque na vida real quase nada do que a gente faz de transação é pautada por juros simples, é sempre juros compostos. Mas é importante que vocês entendam o que é, para que serve e vocês comecem a efetuar os cálculos. Então, a parte mais importante da aula de hoje é compreender o conceito de juros simples, entender a fórmula dele e aplicar nos exercícios que tem aqui embaixo. Então, vocês vão abrir os exercícios e vão fazer todos os cálculos e postar em até uma semana, ok? Então, tá, essa é a parte mais importante da aula. Então, para falar um pouco aqui sobre conceitos, símbolos e convenções relacionadas a empréstimos bancários. Então, sempre que um ente entrega uma certa quantia de coisas fungíveis que se gasta e se consome com o tempo, e um outro se compromete a devolver em um prazo na forma como foi acordado, em determinada quantidade. Então, assim, empréstimo é sempre quando eu entrego, né, uma quantia e alguém me diz, em um determinado período de tempo eu vou te devolver uma determinada quantia X vezes um determinado valor. Então, acontece ali um empréstimo. A não ser que vocês estejam pedindo empréstimo para a mãe, para o pai, né? Às vezes para um tio e tal, que fala, toma 100, eu te devolvo 100 no final da semana. Bancos, enfim, agiotas e quem quer que seja, vão te cobrar o quê? Juros. Juros sobre este montante, essa quantia. E estas primeiras aulas, juros simples e juros compostos, vão nos dizer o quê? Vão nos dizer como é que a gente calcula juros, tá bem, pessoal? Então, prestem atenção. O conceito, então. O valor inicial de um empréstimo, juros, financiamento, que vai incidir os encargos ou juros, chama principal. O valor inicial, ele é chamado de principal, o símbolo é um P, é o valor inicial, o valor presente ou valor descontado. Quando eu falo assim, João me deu R$ 100 hoje. Este é o P, é o valor principal, tá bem? E aí a gente vai ter o que quando a gente fala de juros simples? O valor principal, o tempo, né? A taxa que a gente vai cobrar para a gente descobrir qual é o valor do desconto. Então a gente viu ali o principal, que é o valor principal. A gente tem aqui um prazo, que é o tempo de duração do empréstimo, simples. Tempo de duração. João me deu R$ 100 e ele vai me devolver no prazo de uma semana. Uma coisa muito importante que eu vou falar 1 milhão de vezes é o tempo, ele sempre tem que estar conversando com o valor da taxa, tá? Então, assim, como assim? Se o tempo é eu peguei esse dinheiro e vou ficar com ele por um mês, a minha taxa tem que ser mensal. Se eu peguei por uma semana, a taxa é semanal. Se eu peguei por um dia, a taxa é diária. Lembrem disso na hora de fazer o exercício, tá bem? É bem importante que os prazos sejam os mesmos, né? Do valor, estejam todos no mesmo indicador. Isso é muito importante. Então, se o prazo ou o tempo é em meses, anos, semanas, tá? A taxa também tem que estar em meses, anos ou semanas. Acho que essa é a única questão aí que pega quando a gente vai fazer cálculo de juros simples, que tem que estar tudo na mesma convenção de tempo.
tá bem? Por quê? Porque senão a gente vai estar fazendo um cálculo que é equivocado, que não vai dar o real valor que a gente vai ter daqui a um determinado período. Tem uma questão também que eu sempre falo assim, que vou aproveitar e fazer essa dica assim, né? Eu ia fazer no final, mas já vou fazer agora. Pensem quando vocês estão estudando matemática financeira, tá? Para entender de matemática financeira, vocês têm que entender de equações, mais, menos, vezes, dividir, porcentagem e raiz. São as coisas principais. Inclusive, eu vou procurar um videozinho sobre esse assunto da matemática básica, porque matemática básica não é minha área, vocês sabem que sou formada em administração e contábeis, né? E vou pôr aqui para vocês também para auxiliar, tá bem? Da matemática básica, assim, para ajudar. Para vocês relembrarem, né? Equações. As equações básicas mesmo. Mas, lembrando para vocês que vocês têm sempre que pensar, assim, que é, por exemplo, assim, 100 reais. Eu recebi 100 reais. Daqui a uma semana eu tenho que devolver a uma taxa de juros de determinado valor. Digamos que é 10%, tá? Esse valor mais 10% para a pessoa que me pediu. Bom, se eu sei que juros tem a ver com aquilo que eu vou pagar, né, a mais, eu sei que vou provavelmente devolver o quê? Um valor maior do que 100 reais, porque ele está me cobrando juros neste período. Então, assim, pensem nisso, nessa lógica na hora de responder, tá? Hoje em dia, vocês vão ver que eu vou passar para vocês questões de concurso e tal, porque cai muito em concurso matemática financeira, e esse é um dos erros mais comuns, assim, de às vezes as pessoas não pensarem um pouco em lógica quantitativa na hora de responder. Então, pensem nisso. Digamos que daqui a uma semana eu tenho que pagar 10% a mais. 10% de 100 reais é 10 reais, então eu tenho que pagar 110 reais. Seria só isso, um juro simples, não é? Então, daqui a uma semana eu vou te pagar 110 reais por esse valor. Mas, às vezes as pessoas ficam nervosas e tal, e pensando, eu não me lembro a fórmula, não lembro como é que faz, e esquecem que é uma questão de raciocínio também aí, tá bem? Então, assim, primeiro, não fiquem nervosos, porque a prova é com consulta. Já aviso aqui, prova é com consulta. Porque a vida é com consulta, ainda mais em matemática, não é? A prova também é com consulta. Vocês vão poder consultar os materiais de aula, então vocês vão ter ali as fórmulas, né, para resolver. Vocês precisam aprender ou entender como é que funciona na verdade. Isso é o foco da disciplina, não é? Vocês entenderem e aplicarem dentro de uma realidade. Inclusive, vocês vão ver que eu coloquei aí um manualzinho de como é que faz tudo isso dentro de fórmulas no Excel, porque você simplesmente larga o valor lá e sai, né? O valor final. Vocês vão ver que eu fiz isso também, tá bom? Então, a gente viu que P é o valor principal, N é o tempo. A gente pode usar o prazo como N ou T. E juro, que é J, é o preço pago pelo aluguel ou empréstimo do dinheiro, o pagamento pela utilização do dinheiro de outro, pagamento pelo uso do dinheiro de outro decorrido certo tempo, uma taxa pelo uso do capital não próprio. Então, o montante é o quê? É o valor que vai ser pago ou recebido com a finalidade de quitar ou encerrar esse empréstimo. É o saldo de uma dívida. Então, é a soma de o capital mais o seu juro produzido. Então, o montante é o capital, que é o P, mais os juros. Qual o montante de um empréstimo de valor de 20 reais com juros de 10 reais? Se eu emprestei 20 reais e eu estou cobrando 10 reais de juros, eu tenho um montante de 30 reais, porque montante é o valor do principal mais os juros que foram pagos, tá bem? É o valor total que eu gastei. Estes são os conceitos que vocês precisam lembrar, tá bom? Então, vamos lá. Prestações. Prestações são as parcelas a serem pagas em um empréstimo ou financiamento. Pode ser por série de pagamento, anuidade, mensalidade. Aí vocês vão ver que com o passar da disciplina a gente vai aprendendo vai aprender todas essas modalidades, tá bem? Tanto anuidades quanto mensalidades, séries de pagamento, tudo a gente vai aprender. Então, prestações tem o símbolo que é o R, tá? De prestações. Pode ter também nos manuais aí o P, tá bom? Então, outra questão que é importante para conceitos, símbolos e convenções é a regra do banqueiro, a contagem exata dos dias. Então, o ano tem 360 dias. 380 dias são um ano e
2 meses. Ou 1 ano e mais 20 dias, tá bem? Então, essa é a regra do banqueiro. O ano tem 360 dias. 380 dias não são 1 ano, são 1 ano e 20 dias. Taxa de juros, então. Taxa de juros é a unidade de medida de juros. Vai medir o preço de empréstimo do capital por meio dessa taxa, ou seja, juros por unidade de tempo e unidade de capital. A taxa de juros é unitária, uma taxa percentual, tá? Então, assim, a taxa de juros é o percentual que a gente vai trabalhar. 5%, 0,5%, 0,0005%, 2%, 2,3%. Essa é a taxa de juros. Então, juros simples, lineares ou ordinário. O coeficiente que determina o valor do juro, tá? É a remuneração do valor do capital utilizado por um período de tempo. Isso é juros simples. E se refere a um determinado tempo. O cálculo do juro simples, que é simples, ele sempre é feito sobre o valor inicial. Ele não se acumula nem capitaliza. A capitalização vai se dar na liquidação do empréstimo ou da aplicação deste empréstimo, tá bem? Então, um exemplo, porque exemplo é sempre melhor para entender juros simples. A partir de um empréstimo de 10 mil, a taxa de juros de 70% ao ano em 3 anos, tem ali uma mini planilha para demonstrar cálculo de juros ano a ano em juros simples. Olha só. Aí, como é que a gente tem lá? No primeiro ano, a gente tem o quê? 10% de juros vezes os 70% ao ano. 70%, que é 70 dividido por 100, por isso que é 0,7. Por isso que eu vou colocar aqui umas regrinhas para vocês não esquecerem também, tá? De percentual e de raiz. Então, eu tenho lá o que? O valor de 7 mil de juros. O meu saldo final é o que? O saldo inicial, que é 10 mil, mais o valor de juros, que é 7 mil. Então, o saldo final é 17 mil a ser pago no final do primeiro ano. No final do segundo ano, tu tem o saldo inicial do início de ano de 17 mil. O cálculo de juros ainda é feito com base no saldo do início do primeiro ano, que é o 10 mil vezes 0,7, que é 7 mil, que é o quê? 17 mil mais 7 mil. Então, você tem 24 mil como saldo final. O saldo do segundo ano não vai ser calculado com base nos 17 mil, mas sim nos 10 mil, porque o valor de juros anual vai ser 7 mil ainda. 24 mil aqui. Só que o que muda aqui é o valor do início do ano, que vai ter lá um componente que é o saldo final do ano anterior. E a mesma coisa no final do terceiro ano, quando você tem os 31 mil, que são os 24, mais os 7 mil, vezes, aliás, os 24 mais os 7 mil, que você vai ter, então, 31 mil como saldo final. Como calcular os juros simples conhecendo o capital, preço e a taxa de juros? Então, juros vai ser igual ao P, que é o capital inicial, vezes a taxa de juros, vezes o período de tempo. Então, se João assumiu o compromisso de restituir a Pedro a importância de 200 mil a uma taxa de juros de 2,5% ao mês em 9 meses, qual é o valor dos juros? Porque a gente vai ter ali o quê? A gente vai ter o valor, vai ter a taxa de juros e o tempo, né? Então, o capital inicial, a taxa de juros e o período de tempo. É importante que todos eles estejam o quê? No mesmo, estejam falando do mesmo período. Então, ali a gente tem 2,5 ao mês em 9 meses. Se essa taxa fosse semestral, ela tinha que ser recalculada para que fosse, então, mensal. E aí, se a gente tivesse o período também em anos, tinha que ser recalculado para o período em meses. Para resolver, então, a gente vai ter o quê?
vai ter os 200 mil, né? E a gente vai ter a taxa de 2,5 por mês, 2,5%, então é 2,5 dividido por 100, que é uma taxa de 0,025, e o período de 9 meses. Então, a gente calcula de uma forma bem simples, 200 mil vezes 0,025 vezes 9, que é 45 mil. Só isso. Estes outros cálculos derivados, eles dizem respeito do quê? Dizem respeito de isolar dentro da fórmula os outros valores para se calcular, então, além do valor principal para calcular a taxa, para calcular o prazo e para calcular o valor principal, né? Quando você não tem uma dessas informações. Lembrando então que a gente viu lá o cálculo do montante, né? Qual é o valor do montante, o valor do principal mais os juros, né? Então, se os juros então é o valor do principal vezes a taxa vezes o N, que é o tempo, a gente tem o quê? A gente tem o montante, que fica igual ao principal, 1 mais I vezes a taxa, que é o N. Eu sei que vocês devem estar agora desesperados, pensando, meu Deus, quanta fórmula, quanta fórmula, quanta fórmula. Não são duas. Vocês têm que pensar que são a fórmula de juros simples, que a gente acabou de ver ali, e fazer os exercícios sobre ela. Quando a fórmula de juros simples der como informações alguma coisa relacionada a um montante, aí sim, aí você modifica a fórmula e usa esta daqui. Simples assim. Bem, como eu não sou professora de matemática básica, o que eu fiz? Eu andei olhando na internet um monte de videozinhos sobre matemática básica para auxiliar vocês a estudar caso precise. Eu coloquei aqui adição, subtração, enfim, toda a matemática básica para ver se ajuda. Que mais que eu vou fazer para ver se ajuda? Eu vou estimular vocês a criarem grupos de estudo para fazer os exercícios, tá? E aí, se vocês conseguirem criar estes grupos e me avisarem, porque eu sei que aqui na minha unidade, onde eu estou lecionando essa disciplina, a maior parte dos alunos não tem aula presencial. Então, assim, quintas-feiras à noite eu tenho livre para atender aos meus alunos. Então, se vocês quiserem criar grupos de estudos e querem que eu esteja presente para auxiliar a resolver os exercícios ou verificar se estou fazendo certo, me chama lá no privado, no WhatsApp, que vocês têm meu número, e aí a gente organiza, tá bem? O ideal é o quê? Pega essas fórmulas, coloca elas no papel 150 vezes, né? Coloca lá para ir cada vez que vai cozinhar, olhar a fórmula, cada vez que no banheiro olhar a fórmula e faz todos os exercícios. Vai dar bom, tá bem, pessoal? Beijos, bom final de semana, se cuidem.